Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição. Já entramos na lição número 9 e nesta lição, verdade seja dita, nós iremos dar continuidade àquilo que nós já vimos em lições anteriores, talvez com outros detalhes do Evangelho de João. O título da lição é A Fonte da Vida e obviamente que todos nós percebemos que fonte é essa. Sem qualquer dúvida, essa fonte é a fonte divina, é o próprio Deus, que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, mais uma vez tenho o prazer e o privilégio de poder ter a minha querida companheira de jornada comigo e vou-lhe pedir se ela não se importa de fazer uma oração para que o Espírito Santo nos possa conduzir na explanação da sua palavra. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, gratos a Ti por todas as bênçãos que Tu nos concedes e de uma forma muito particular e especial pela palavra de vida que chega até nós, que é a Sagrada Escritura, que pedimos, Senhor, que nos dês a graça e a bênção do Santo Espírito para a podermos compreender. Amém. E a podermos ensinar também, Senhor. Ajuda-nos a refletir, de acordo com a Tua vontade, sob o cuidado do Teu Santo Espírito, para que verdadeiramente esta palavra de vida nos dê graça, nos dê alento, faça o seu trabalho na nossa vida e para que através de nós também, Senhor, a bênção possa fluir para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que ainda em liberdade nos dás de podermos refletir sobre a Sagrada Escritura, que aproveitemos estes tempos, Senhor, solenes e de oportunidade de ainda liberdade nos podermos exprimir e podermos receber desta fonte de vida que é a Tua Santa Palavra, Senhor. Amém. Fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos e a todos aqueles que estarão connosco. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Milu. Muito bem. Mais uma vez, queridos, eu quero aqui enfatizar uma ideia fundamental para nós percebermos o Evangelho de João. E nós já o dissemos, mas não quero mais referir que, mesmo no final do Evangelho, quando João explica a razão pela qual escreveu o seu Evangelho, ele diz isto, portanto é em João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, reparem, João tinha um objetivo muito claro na sua mente ao escrever o que escreveu, ou seja, o seu Evangelho. Era provar perante os seus leitores, aqueles que fossem ler este seu Evangelho, este seu testamento, digamos assim, esta sua carta, que eles pudessem acreditar que verdadeiramente Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias prometido no Antigo Testamento, e que, crendo nele, nós podemos ter acesso à vida eterna. Portanto, temos que ter isto em mente, porque se não tivermos isto em mente, não compreenderemos aquilo que João nos quis transmitir. Mas com isto em mente, pois bem, fica muito claro para todos nós, portanto, que João tinha esta grande verdade em mente para poder transmitir. E cá está, portanto, esta é que é a fonte da vida, que vida? Não apenas a vida que nós hoje vivemos, mas a vida eterna. E a vida eterna em comparação com esta que nós temos, pois bem, não é nada, não é? Esta é que não é nada comparativamente com aquela que há de vir. Milu, aqui logo na introdução da lição fala aqui deste eu sou, e Jesus muitas vezes, e particularmente João enfatiza isso, que Jesus disse muitas vezes eu sou o pão do céu, eu sou a água da vida, eu sou portanto o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Será que quando Jesus dizia isto de ele mesmo, queria apenas enfatizar esses aspectos, não é? Ou será que ele também não queria recordar aquele diálogo que ele teve lá no passado, no Monte Sinai, aliás no deserto, não é? Onde se encontrou com Moisés e que da sarça ardente lhe disse, quando Moisés lhe perguntou pelo seu nome, ele disse eu sou o que sou, não é? Não será que Jesus estava a querer, ao dizer todas estas vezes que disse eu sou, recordar aos seus ouvintes que afinal de contas aquele que estava ali na presença deles era esse grande eu sou que se tinha apresentado a Moisés, porque o povo judeu acreditava todo ele em Moisés.
Portanto, Moisés não era posto em causa, sabiam que Moisés tinha falado da parte de Deus e sabiam que o grande eu sou é que deu a mensagem a Moisés para ele falar, é que lhe deu a autoridade para ele falar. Então, o que é que estaria certamente na mente de Jesus? Então, se o meu povo atualmente acredita em Moisés e se sabe que Moisés foi inspirado pelo eu sou, então aqui está o eu sou diante de vós, porque é que não credes em mim? Não achas que isto aconteceu? Sem dúvida, é interessante que o Senhor Jesus, como um grande pedagogo que era, ele vai buscar sempre que possível os pontos em comum, ou seja, aquilo que os seus ouvintes tinham de maior conhecimento, não é? E daquilo que aceitavam, para fazer essa tal ponte entre ele e a mensagem que ele queria trazer e para despertar o interesse dos ouvintes, portanto, que o estavam a escutar e ouvir a sua mensagem. E é evidente que o Senhor Jesus não é inocente ao usar esta expressão, pelo contrário, ele a faz propositadamente, porque ele sabe que era uma das definições do Yahvé, portanto, do tal Deus cujo nome nem se pode pronunciar, mas tem esta grande dimensão do eu sou, portanto, eu sou o que sou e eu sou o que sou é o que te envia. E nós poderemos dizer assim, mas é uma coisa um bocado estranha, não é? Como é que o Senhor se vai identificar com estas duas palavras? E é interessante que quando nós vamos ao hebraico arcaico e vamos tentar definir estas duas palavras, da história, portanto, das palavras, tem o sentido de este eu sou quer dizer tornar-se, ou seja, Deus iria ser, eu sou o que sou, aquilo que o seu povo precisasse. É esta a realidade do eu sou. Então repara, a ambição maior do ser humano que nós temos, no fundo, é vivermos para sempre. Portanto, há dentro do coração humano o desejo de nós não morrermos, de não cessarmos a nossa vida, a não ser, claro, que tenhamos algum problema de saúde ou não estejamos bem mentalmente ou psicologicamente falando. Mas naturalmente o ser humano deseja viver para sempre e ser feliz, não é? E foi o próprio Deus que colocou esse desejo no nosso coração, ora bem, conforme diz Eclesiastes 3:11. E exatamente, o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem, como diz Eclesiastes. Então repara, esta nossa ambição de uma vida para sempre, o desejo que a humanidade tem de recorrer a tantas coisas para ver se consegue viver o maior tempo possível. Alguns até já congelam os seus corpos porque creem que lá para a frente será descoberta alguma coisa para voltar à vida e para continuar a viver. E agora repara, marido, o que é interessante é que o Senhor Jesus é no fundo a resposta para as nossas ansiedades, inclusive para essa vida eterna que nós ambicionamos e que desejamos. Então o Senhor Jesus, ao dizer o eu sou, ou seja, eu vou-me tornar naquilo que tu precisas, eu serei o que vós precisardes, que é essa a definição do eu sou, todas as nossas necessidades, inclusive aquela de um dia podermos viver para sempre, mas de uma forma muito melhor do que aquilo que nós alguma vez poderíamos imaginar, também está nesta fonte de vida. E, portanto, a fonte de vida que nos traz a verdadeira felicidade, não só no sentido para esta vida, mas também para uma vida futura, uma vida eterna, sem dúvida que está em Jesus. E Ele é a resposta a todas as nossas necessidades, a todos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele é o eu sou, pronto, é aquilo que nós precisamos a cada momento da nossa vida. Sem dúvida. Talvez alguns, quando me ouviram citar o texto de Eclesiastes 3:11, se digam, bom, mas lá na minha versão bíblica não aparece a palavra eternidade. De facto, na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto diz assim, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Pois bem, na versão Almeida Revista Atualizada, em vez do mundo, tem a eternidade. E em hebreu, a palavra hebraica que está aqui em Eclesiastes 3:11 e que foi traduzida por mundo ou eternidade, é a palavra olam. E olam significa precisamente eternidade, tempo longo, perpétuo, sem fim. Portanto, esta tradução aqui, mundo, não é a mais correta. Portanto, a mais correta, porque tem o termo olam, que significa eternidade, é realmente pôs a eternidade no coração. Ou seja, qual foi o objetivo de Deus em nos criar com um vazio que só pode ser preenchido pela eternidade? Precisamente para que nós anelemos e desejemos
encontrar em Jesus essa satisfação para esse vazio existencial. E unicamente Jesus pode satisfazer esse vazio existencial. Ninguém mais, nem nada mais pode satisfazer esse vazio. Por isso é que o apóstolo Pedro vai dizer, e muito bem, em Atos 4:12, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? Se forem 2 versículos atrás, em Atos 4:10, diz que é o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então não há dúvidas, queridos. A única fonte de vida, não há 2 nem 3, só há uma. A única fonte de vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é essa fonte de vida porque Ele é Deus. Porque se nós negarmos a divindade de Jesus Cristo, pois bem, então deitamos tudo por terra, não é? Portanto, Jesus realmente é Deus. Se calhar dizendo melhor, Deus não nos criou com um vazio, o Senhor criou-nos completo. O pecado é que trouxe esse vazio à nossa existência. Está correto, certo. Convém sublinhar isso, ou seja, todos nós fomos criados por Deus e Adão e Eva eles estavam completos. Perfeitos, completos. Sem dúvida. Agora, o vazio ficou quando o homem, o ser humano, fez uma escolha de retirar Deus da sua vida e colocar outra coisa no seu lugar. E daí sempre a nossa, como é que se diz, insaciedade, não é? De nunca estarmos satisfeitos, porque realmente o Senhor foi retirado do coração humano. Exatamente. E Ele está a dizer, olha, mas eu estou aqui, eu quero preencher, eu quero voltar a ser esse teu todo, esse teu tudo na tua vida. E portanto, este é o desejo de Deus, porque Ele quer a nossa felicidade, e Ele dar-nos-á tudo o que nós precisamos. É evidente que a felicidade nesta terra nunca será completa, porque o Senhor disse que nós teríamos desafios e aflições enquanto aqui estivermos. E porque vivemos num mundo de pecado, não é? Ora bem, por isso é que nunca será, claro, nunca será completa a felicidade aqui, mas aqui estamos com os olhos na eternidade. Isso. E é esta fonte de vida eterna que sobretudo o Senhor Jesus tem para nós. Uma analogia que certamente poderemos usar para compreendermos esta necessidade de estarmos ligados à fonte da vida imaginem um eletrodoméstico, não é? Que necessita de estar conectado a uma tomada elétrica, não é? Para receber dessa tomada a energia elétrica para poder funcionar. Reparem, o eletrodoméstico pode até ser novo, estar nas melhores condições possíveis, tudo é novo, tudo está perfeito para funcionar, mas se não estiver conectado, simplesmente aquele eletrodoméstico não faz nada. Está morto, não é? E assim somos nós. Se não estivermos conectados à tomada elétrica, entre aspas, que é a fonte da vida, não é? Que é o próprio Deus, então estamos mortos, simplesmente mortos. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas que não querem saber de Deus. Estão desconectados e andam a tentar fazer alguma coisa, andam a tentar pôr o eletrodoméstico a funcionar quando sem energia elétrica simplesmente ele não funciona, não é? É por esta razão que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Portanto, quando nós estamos mortos, ou seja, separados de Deus, o resultado natural da nossa vida é vivermos em ofensas e pecados. Agora, quando nos conectamos a Deus, dele recebemos o poder para nos libertar dessa vida de pecado, dessa vida de ofensas. Ok? Muito bem. Na lição de domingo, Milu, diz que nele estava a vida, e aqui o autor da lição começa por analisar logo os primeiros versículos do Evangelho de João, que nós já vimos, mas que vamos ver uma vez mais. E aqui em João, portanto, no capítulo 1 e no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já agora, este versículo infelizmente está muitíssimo mal traduzido numa versão bíblica que é usada pelo grupo das testemunhas, quando eles dizem: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, e põe Deus com a inicial minúscula. Isto é uma blasfémia, porque é estar a negar claramente a divindade de Jesus Cristo. E diz aqui, portanto, o versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo Verbo de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Que vida? Uma vida divina, obviamente, a vida original, a vida não derivada, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E agora aqui, como o autor sublinha aqui nesta lição e muito bem, João contém alguns dos relatos mais tristes de toda a Escritura.
que ocorrem precisamente no Evangelho de João. E esta é a primeira referência negativa ou triste que aparece no Evangelho de João, quando diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Depois, mais à frente, no versículo 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Outra triste realidade. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Outra triste realidade. Mas a todos quantos o receberam, e esta é a boa notícia, e o que é que faz depender uns escolherem e outros rejeitarem? É a escolha pessoal de cada um de nós, queridos. É a escolha pessoal. Portanto, Deus não se impõe a ninguém. Deus simplesmente dá a cada um a liberdade de tomarem as suas decisões, ou boas ou más. Ok? E Deus respeita até as más decisões. Porque se não respeitasse, então deixava de dar liberdade, não é? Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E depois o versículo 14, como se algumas dúvidas pudessem existir, pois bem, este texto deita completamente qualquer dúvida, digamos, remanescente por terra, não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é então este verbo? Pois bem, não foi o Pai que se fez carne e habitou entre nós. Não foi o Espírito Santo que se fez carne e habitou entre nós. Foi Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esta introdução aqui é uma introdução poderosíssima. Eu diria que de todos os 4 evangelhos, é o Evangelho de João que efetivamente, na sua introdução, coloca logo a divindade de Cristo num patamar absolutamente indiscutível, não é? E a partir daí tudo deriva, ou seja, tudo o que João vai dizer a seguir deriva desta verdade fundamental, desta verdade suprema de que Jesus é Deus. Ponto final. Okay. Eu, quando estava a estudar a lição, e neste título, portanto, nele estava a vida ou a fonte de vida, recordei-me daquela, portanto, segundo diversas lendas, aquilo que era chamada a fonte da juventude, não é? E dizia-se que as pessoas iam lá, e porquê? Porque a lenda dizia que era uma lenda greco-romana, que um rio que passava pela casa dos deuses, o chamado Monte Olimpo, e alcançava a terra, então como aquele rio vinha lá dos montes dos deuses, todo aquele que se banhasse nessa água ou que bebesse dessa água ficava imortal, ou seja, havia essa lenda da imortalidade e da juventude, não é? A pessoa nunca envelheceria. E repara, hoje em dia podemos não ser assim um bocadinho tão entregues a estas lendas, mas no fundo o ser humano vai se entregando a muitas coisas que acha ser o melhor conhecimento ou as tais verdades, entre aspas, para se tentar agarrar a algo que faça com que a sua vida tenha sentido e com que os seus sonhos e os seus objetivos realmente sejam algo de extraordinário. E quando o Senhor Jesus, quando nós percebemos aquilo que Jesus é, aquilo que realmente Ele veio ao mundo fazer, a representação que Ele era da própria divindade, o ser divino que Ele era mesmo, o único capaz de dar ao coração humano uma das suas maiores ambições, que, como eu dizia no início, que é um dia podermos viver eternamente. Certo. E muitos hoje são levados por enganos e por comentários ou por ensinos que não estão fundamentados na verdade, na verdadeira palavra da verdade, que é o Senhor Jesus, e acabam por gastar ou até saúde, ou até dinheiro, ou até tempo, ou viagens, na busca exatamente dessa recompensa que querem ter para a sua vida, tanto no presente como no futuro. E a vida é tão simples, marido. A vida é simples quando nós aceitamos realmente a palavra do Senhor como a verdade, quando nós a vamos experimentando na nossa vida e compreendendo que realmente há aqui qualquer coisa de sobrenatural, há algo mesmo de divino, e vamos experimentando esse Jesus na nossa vida, e com certeza nós não podemos vir para trás depois de um dia termos experimentado esta graça da presença de Jesus na nossa vida. Sem dúvida. Porque não tem nada a ver com aquilo que o mundo possa ter a oferecer, com aquilo que o inimigo esteja a tentar oferecer para a nossa vida. O Senhor Jesus é a verdade, é o fundamento. A sua palavra, como vamos ver, é o fundamento de todas as coisas. E quando nós nos entregamos a ela sem reservas, sem dúvidas, quando verdadeiramente, mesmo não compreendendo todas as coisas, damos esse passo de fé,
o Senhor se vai revelando cada vez mais a nós, e a luz é como o tal dia que amanhece, não é? Uma luz pequenininha, mas cada vez vai sendo mais claro, como diz a palavra de Deus, e é a experiência que nós temos quando convivemos com Jesus. Sem dúvida. Sabem, todos nós desejamos ter certezas na nossa vida. E quem não vive com certezas vive certamente uma vida em desespero. Reparem, deixem-me dar um exemplo que é talvez o mais significativo. Quando há incertezas, por exemplo, num relacionamento humano, e vamos falar do relacionamento mais íntimo e profundo que pode haver entre dois seres humanos, que é o relacionamento de casamento, não é? Quando não há certezas, quando esse relacionamento está assente apenas em dúvidas, aquilo provoca uma ansiedade terrível, porque nós não sabemos se o outro realmente gosta de nós, se o outro corresponde ao nosso amor, ora diz uma coisa, ora diz outra, e isso cria uma ansiedade terrível. Então todos nós seres humanos sentimos a necessidade de coisas sólidas. Nós queremos uma casa que saibamos que seja minimamente sólida, não é? Para nós aí nos podermos abrigar. Se nós tivéssemos a dúvida se a casa não era sólida, como é que nos meteríamos dentro da casa para nos abrigarmos? Certamente que, em vez de ficarmos em segurança, ainda ficaríamos em maior risco. Então, muitos e muitos exemplos eu poderia aqui dar para mostrar que nós desejamos algo seguro. Nós queremos empregos ou queremos uma profissão que nos dê segurança social, financeira, económica, etc. Então, o ser humano busca algo que seja seguro. E de tudo aquilo que nós possamos encontrar no mundo, queridos, nada, mas absolutamente nada, é mais seguro do que Deus e a sua palavra. E quando nós verdadeiramente fundamos a nossa vida, ou edificamos a nossa vida sobre esse fundamento seguro, que é absolutamente imutável, que é inquestionável, que é, digamos, inegociável, então nós aí sentimos essa segurança que advém do facto de sentirmos que os nossos pés estão apoiados numa base firme e segura. Estão a ver? E por isso é que a Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias 17:5, maldito o homem confia no homem, porque tudo aquilo que provém do ser humano, quando fala em homem, obviamente se refere ao ser humano, tudo o que provém do ser humano é instável. Não é totalmente seguro, mas logo a seguir o profeta Jeremias, no mesmo capítulo 17 e no versículo 7 diz, bendito o homem confia no Senhor. Então, queridos, a nossa confiança tem que estar em Deus e na sua palavra. A partir daí é que nós teremos a estabilidade para criar relacionamentos estáveis, para tudo o que fizermos na vida possa ter a estabilidade. Mas o fundamento tem que estar presente. Se esse fundamento, que é Deus e a sua palavra, não estão presentes na nossa vida, amigos, a nossa vida será um caos autêntico. Com incertezas, com dúvidas permanentes, e depois isso, volto a dizer, gera ansiedade, gera perturbação, pode levar à depressão, pode levar ao desalento, pode levar ao desespero, enfim. Reparem, uma mente que não tem onde se apoiar numa base segura, essa mente está completamente perturbada, ok? Então, esta rocha dos séculos, que é Jesus Cristo, é esse fundamento. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele usou aquela analogia do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele estava a referir-se a quê? Ou a quem? A ele próprio. Quem é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha? É aquele que edifica a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo e nos seus ensinos. Mas lá vem uma coisa muito importante que também Jesus disse. Ele comparou o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, àquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, não basta ouvir, não basta crer, é preciso pôr em prática. Porque depois o homem que ele considera insensato por construir a sua casa na areia, é o homem que também ouve, mas não põe em prática, não pratica. Vejam a diferença. Lá no final do capítulo 7 de Mateus. Pois bem, a diferença entre um homem, o homem prudente e o homem insensato, é que os dois ouvem, mas um ouve e pratica e o outro ouve e não pratica. Então a diferença está no não praticar ou praticar. É isso que faz a diferença. Então, para nós estarmos bem assentes na rocha, nós temos que pôr em prática na nossa vida os princípios que Deus, obviamente, nos comunicou.
Ok. Não há nenhum ser humano que nos consiga dar a vida eterna. Nenhum. E, portanto, Não esta graça da eternidade é um dom divino. Sem dúvida. E, portanto, o Senhor Jesus, como diz aqui a lição, aquele que deu a vida na criação, é o mesmo que traz a salvação, a vida eterna a um mundo perdido. Exato. E é isto que faz toda a diferença. Ou seja, o Senhor Jesus não é só aquele que atende às nossas necessidades mais pequeninas, mas é aquele que vem dar o tal sentido e fazer por nós aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer, que é o perdão, o restauro, restaurar-nos e dar-nos a promessa de uma vida eterna, porque Ele leva sobre si os nossos pecados. Isso mesmo. Ou seja, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, somos tornados e considerados santos, porque o Senhor faz essa obra em nós. Exatamente. E, portanto, quando nós descobrimos esta ação de Deus na nossa vida, que no fundo é a prática diária da salvação na nossa vida, então nós entendemos que realmente ninguém, nem outra coisa qualquer, poderia alguma vez substituir o Senhor Jesus na nossa vida, porque Ele realmente vem nos dar esta vida, não só esta aqui, que, claro, nós vivemos e há um objetivo, há um sentido, mas sobretudo o Senhor Jesus quer que nós voltemos ao início. Isso. E qual era o seu objetivo no início? Era nunca nos ter perdido e era vivermos para sempre. Amém. Portanto, quando o Senhor quando Deus criou Adão e Eva, portanto, o seu objetivo era nunca termos conhecido este intervalo que é o pecado, não é? Portanto, nunca termos que passar por ele. Então, o Senhor Jesus é algo de completamente diferente na nossa vida de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro ser que diga que tenha poder, que não tem. O Senhor Jesus é o Criador, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é aquele que está a dizer, olha, eu posso te dar uma vida diferente. As pessoas às vezes podem se sentir esmagadas no seu próprio pecado, porque o inimigo faz isso nas nossas vidas, encanta até a pessoa cair em pecado, mas depois de cair em pecado, ele esmaga, no sentido da pessoa perder a coragem, perder o alento, perder a esperança. E o Senhor Jesus está a dizer, eu sou aquele que te estende a mão, ou seja, vemos uma mão que vem do céu para restaurar e para resgatar esta humanidade que realmente estaria perdida em pecado, não é? Não fosse esta graça do amor de Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. E queridos, deixem-me enfatizar ainda mais este aspecto fundamental, que é, digamos, o cerne da lição desta semana, que é o seguinte: quantas vezes nós às vezes nos iludimos olhando para certas pessoas e pensando que elas são felizes na sua vida. Irmãos, ninguém pode ser verdadeiramente feliz se não tiver a sua vida fundamentada em Deus. Ninguém. E se vós conheceis alguém que acham que essa pessoa é feliz, apesar de não querer saber de Deus para nada, podem ter a certeza absoluta que essa suposta felicidade que vocês pensam que a pessoa tem é algo completamente fictício. Essa pessoa até pode não estar consciente dessa realidade, mas a realidade é que ninguém é verdadeiramente feliz sem Deus na sua vida. Já agora permitam-me só aqui um pequeno exemplo. Eu tive como colega num ano na escola secundária um jovem, portanto ele era um pouco mais velho do que eu, mas na altura eu estava longe de imaginar, eu e os meus outros colegas da turma, que ele um dia se tornaria alguém famoso cá em Portugal. Tornou-se um ator e era um ator humorístico que, portanto, fazia muitas pessoas rirem-se, que parecia que estava sempre bem disposto, que quem estivesse junto dele parece que essa alegria e essa felicidade na vida contagiava todas as pessoas à sua volta. Pois bem, há cerca de quase há um ano e meio ele suicidou-se, tirou a sua vida, a ele próprio. Então, queridos, eu pergunto, porquê que acham que ele suicidou? Seria ele mesmo feliz? Seria ele mesmo alegre na sua vida? Então, queridos, fiquem com esta certeza que não há felicidade, mas não há mesmo. Há parte de Deus. Nós precisamos mesmo de Deus na nossa vida, precisamos de fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, e quando o fazemos, a nossa felicidade também, deixem-me dizer-vos isto claramente, não será uma felicidade estridente, barulhenta, que faz muito barulho. Não, é uma felicidade que nos dá calma, que nos dá
uma paz Serenidade. interior, uma estabilidade, que aconteça o que acontecer à nossa volta, isso não perturba interiormente. Podemos sentir às vezes as rajadas de vento à nossa volta, as crises da vida, as ansiedades, mas dentro de nós mesmos sentimos uma estabilidade, uma paz, um sossego na alma que nada nem ninguém nos pode dar. E não procurem a felicidade pensando que em alguém ou com alguém vocês conseguem essa felicidade. Quantos às vezes não procuram casar-se pensando que é no cônjuge, no marido ou na esposa, que vão encontrar a verdadeira felicidade? Se vós não fordes felizes por estardes com Cristo, pois bem, não é essa pessoa, por melhor que ela seja, que vos irá dar a felicidade. Eu posso testemunhar, e digo isto em nome do Senhor, a grande alegria, a grande felicidade que eu usufruí junto com a minha esposa, eu não tenho a menor das menores dúvidas que se deve ao facto de que nós temos as nossas crenças e a nossa fé, cada um de nós individualmente, fundamentadas no Senhor e na Sua Palavra. Isso nos dá uma estabilidade, porque apesar das nossas diferenças que temos, também de opinião, mas é em coisas banais da vida, não é? Isso em nada afeta, digamos, o nosso núcleo duro, a nossa base, não é? Na qual o nosso relacionamento está edificado, e essa base, essa certeza é Deus e a Sua Palavra. Porque eu amo a Palavra de Deus, amo o Deus da Palavra, a minha mulher igualmente, então, porque estamos na mesma base, nós inevitavelmente, automaticamente nos compreendemos perfeitamente e estamos em total sintonia. E não precisamos de andar a alardear, digamos isso, porque vivemos essa segurança, essa paz interior. E estou certo que à medida que a nossa caminhada vai prosseguir na vida, porque estamos numa caminhada, não é? Não chegamos ainda à meta, não é? Cada vez mais, mesmo naquelas pequeninas coisas em que possamos ainda ter divergências de opinião, até isso se vai esbater. Porque à medida que nós... Eu costumo dar este exemplo. Imaginem, Jesus é o grande centro. E ele começa a atrair alguém que está aqui, começa a atrair outro que está ali, outro que vem daqui, outro que vem daqui. Ou seja, Jesus encontra-nos em pontos muito diferentes, não é? Em que nós estávamos separados uns dos outros. E quando eu digo separados, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Quando o Senhor nos começa a atrair com o seu amor, nós começamos a sentir essa atração e deixamos atrair para Ele, que é o centro. Mas se eu me deixo atrair para o centro e o outro também se deixa, e o outro também deixa, cada vez mais nós estaremos unidos uns aos outros, perto uns dos outros, porque estamos mais perto do centro para o qual estamos a ser atraídos. Estão a perceber? E, portanto, na nossa vida cristã, cada vez mais nós nos iremos sentir em perfeita sintonia e em unidade com aqueles que creem como nós. Esta é a beleza da Igreja. Esta é a beleza da Igreja. É, portanto, nós vivermos depois uns com os outros, cada vez mais essa unidade que Cristo desejou que os seus discípulos pudessem viver. Mas para existir essa unidade entre nós, cada um de nós individualmente tem que ter essa unidade com o Senhor e deixar-se atrair por Ele. E estarmos fundamentados na sua verdade, que é a base na qual essa unidade pode e deve existir. Uhum. Okay? Ainda sublinhando esse aspecto de que Deus pode trazer a unidade, seja na família, seja na igreja, seja no grupo daqueles que conhecem a Jesus, achei muito interessante que a lição recorda-nos mais uma vez esta semana aquela expressão e aquela experiência que os discípulos viveram com Jesus. Portanto, isto vem aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo, portanto, estou na lição de segunda-feira, João 6, muito bem, fazes bem, avançar. A partir do versículo 61, quando diz, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, mais uma vez o Senhor Jesus está a dizer, olha, todo o alimento que vocês estão a ir buscar a qualquer outra fonte não tem o poder daquele alimento que eu vos quero dar, desta fonte que é celestial e que é divina. Há muitas fontes que são enganosas. E já agora, Milô, e é mesmo a propósito do que diz aqui também, muito bem no final da lição de segunda, essas outras fontes, onde muitos infelizmente pensam buscar a satisfação total, é a filosofia, a história ou a ciência. Exato. Muitos acreditam na ciência como quase fosse a ciência fosse um Deus. Mas quer a ciência, quer a filosofia, a história, são tudo disciplinas humanas. E, portanto, se nós cremos na ciência, nós estamos a acreditar no homem.
Então, e a Bíblia não diz maldito o homem confia no homem? A ciência é um produto do espírito humano, queridos. Não é um Deus. Longe disso, não é? E por isso é que a ciência hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Mas fecho o meu parênteses, continua, amigo. E se calhar completar esse raciocínio, ou seja, todas as coisas devem ser apuradas e pautadas pela palavra, Ora não bem. é o contrário. Exatamente. E às vezes o que essas ciências fazem é pôr em causa a palavra Isso. e não se fundamentarem na palavra. Ora bem. Daí o problema dessas ciências e confirmar-se por causa disso que elas são puramente humanas. Exatamente. Porque realmente não têm... Agora, tudo não é? que essas disciplinas humanas possam Isso. dizer ou afirmar que esteja em sintonia com a palavra de Deus, Exatamente. tudo bem. Ora bem. Mas tudo bem não é porque a ciência o diz, ou porque a história o diz, ou porque a filosofia o diz. É tudo bem porque a palavra o diz. Exatamente. A palavra é que é o padrão. A Exato. palavra é que é o sistema métrico que vai, digamos, julgar as outras. Não é a ciência que deve julgar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve julgar a ciência. Ok? Não é a ciência que prova a Bíblia é que prova a ciência. Estão a ver? Ou seja, o que é que está em primeiro lugar? A palavra de Deus. Em primeiro lugar e no fundamento. A partir daí, tudo aquilo que o espírito humano possa fazer tem que ser testado pela palavra. Está de acordo com a palavra? Ótimo. Se não está, é para descartar, é para deitar para o caixote do lixo. Claramente. Okay. E então, continua aqui no versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, o Senhor Jesus dizia isto com muita tristeza, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, aqueles que o haviam de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não for concedido. E então vem aqui as tais palavras. À vista disto, portanto no versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Portanto, já falamos isto numa outra lição, já comentamos esta questão. E é outra realidade muito triste apresentada aqui por João. Sem dúvida, exato. E no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E agora a resposta maravilhosa de Pedro, não é? Quando ele diz, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras, e agora repara o que ele diz, isto, ele estava inspirado sem dúvida, tu tens as palavras da vida eterna. Ora bem. É porque ele tinha entendido que os doutores de então, ou aqueles que se diziam proclamar essas palavras, eram palavras ocas, eram palavras efêmeras, eram palavras passageiras, mas a grande diferença é que o Senhor Jesus, na vida deles, eles tinham compreendido e percebido, e Simão Pedro diz, tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, há qualquer coisa de grandioso e de diferente e de extraordinário que tu nos destes e que tu nos tens dado. E ele confirma aquilo que o Senhor tinha dito em cima, eu estou aqui para vos dar palavras de espírito e de vida, não é? E nós temos querido, versículo 69, e conhecido que tu és o Santo de Deus. Repara, por maior que seja a graça ou o dom ou o presente que Deus nos queira dar, o Senhor está limitado por uma coisa, é pela nossa escolha e pela nossa decisão. Então repara, não só Pedro aqui reconhece que Jesus tem essas palavras de vida eterna, portanto tinha uma vida, uma proposta de um reino eterno para os seus filhinhos, mas acima de tudo Pedro dá aqui a entender como é que nós temos acesso exatamente à vida eterna, como é que nós podemos ser, portanto, convidados um dia a participar dessa vida eterna. Tem que haver alguma coisa hoje, é o que ele diz, nós temos querido e conhecido, ou seja, na experiência diária da vida, eles já tinham confirmado e constatado que realmente estava entre eles o Messias, estava entre ele aquele que veio, que se tornou em um homem, tornou, portanto, na sua humanidade entre nós, para mostrar as coisas do reino eterno, não é? Sabes, Milu, eu vejo aqui também, nesta resposta de Pedro, a resposta, deixem-me apresentar o que eu tenho em mente da seguinte maneira. Ao longo da minha vida eu tenho-me apercebido que entre as pessoas que são sensíveis a Deus e à sua palavra, há aqueles que são mais despertos no início pela verdade em si. Ou seja, por aquilo que satisfaz a mente, que nos deixamos atrair porque isso mostra coerência, mostra que tudo se encaixa uma coisa nas outras. Há outras pessoas que não é tanto a verdade em si que os atrai, mas é o relacionamento, ok? São relacionamentos. Eu sou pertenço mais ao primeiro grupo
e a minha mulher pode confirmar isso, e ela é mais do segundo grupo, dos relacionamentos. Então reparem, quer para um grupo de pessoas que faz da verdade, digamos, o seu alvo supremo, quer para outro grupo que faz dos relacionamentos com as pessoas o seu alvo supremo, Jesus responde e satisfaz ambos os grupos. Porque Jesus tem a verdade, Ele próprio é a verdade e satisfaz intelectualmente a todos os pesquisadores da verdade. Por outro lado, Jesus, pelo relacionamento afável, meigo, carinhoso, amoroso que tem connosco, também satisfaz essa parte dos relacionamentos. Então o Senhor vai ao encontro de todos os corações. Todos, todos, todos. É evidente, repare, eu estive a fazer aqui uma categorização, mas é evidente que mesmo aqueles que gostam de pesquisar a de verdade e de ser intelectualmente satisfeitos pela verdade, essas pessoas também gostam de relacionamentos, como é óbvio. E aqueles que gostam de relacionamentos também gostam da satisfação intelectual. Agora, o que eu quero dizer é que talvez numas pessoas se manifeste mais, digamos, um desejo, e noutros se manifesta mais outro desejo, mas todos nós queremos também relacionamentos. Eu também tenho prazer nos relacionamentos, com os meus irmãos, com a minha esposa, com os meus filhos, isso me dá muito prazer, obviamente, mas eu sou alguém que gosto e tenho um grande prazer em conhecer a verdade e satisfazer-me intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente, o que quiserem chamar com a verdade. E Jesus satisfaz-me plenamente, eu fico saciado, mas plenamente saciado. E aqueles que pendem mais ou gostam mais dos relacionamentos também se sentem plenamente saciados pelo companheirismo, pela amizade e pelo amor que Jesus oferece. Então estão a ver, Jesus consegue preencher os corações de todos os seres humanos, ninguém fica de fora, ninguém mesmo. Agora o que é interessante nesse aspecto que estás a referir, como diz a lição de segunda-feira, tanto a uns como a outros é requerida a tal fé, ou seja, Claro, a pessoa experiencia o seu relacionamento com Deus, mesmo que seja em diferenças, portanto, essas como tu apresentaste, mas como diz aqui, esta fé chega-nos como uma dádiva, Isso. ou seja, é um dom de Deus, Sem dúvida. tanto para uns como para outros, Isso. para todos, nós temos que viver esta fé, mas temos de escolher conscientemente entregar-nos a Jesus, arrepender-nos e reclamar o seu sangue para o perdão e para a purificação do Sem pecado. dúvida, sem Ou dúvida. seja, embora seja um dom de Deus, sem dúvida, mas nós temos que escolher, Ora bem. temos que tomar essa decisão, Ora bem. temos que abrir as mãos e dizer sim, Senhor, eu quero, porque o Senhor não vai impor, o Senhor Isso. não se vai forçar, como tu dizias inicialmente e muito bem, se há um relacionamento onde há muita dúvida e muita insegurança, o relacionamento não vai perdurar. Claro. Portanto, mais tarde ou mais cedo termina. Então o Senhor aqui está a dizer que na liberdade de escolha, o Senhor faz-nos um convite a vivermos e a experimentarmos esse dom de Deus que é a fé, independentemente das personalidades que tenhamos ou aquilo que mais nos cative ou que mais nos conquiste. O Senhor tem formas de se revelar muito diferentes, Ora bem. portanto, a cada ser humano. Agora, o dom da fé, o Senhor está disposto para o dar a todos, sem exceção. Isso. Agora, temos é que aceitar, é uma decisão consciente, que tem que haver de forma consciente, para que esse dom em Deus seja desenvolvido em nós. Sem dúvida. E, portanto, e com o nosso relacionamento com Jesus, depois vai crescendo, não é? Portanto, é um ato de crescimento depois na nossa vida. Ou dito ainda de outra maneira, e só para reforçar o que acabaste de dizer, para que a salvação se efetive em mim, pessoalmente, tem que haver uma combinação entre mim e Deus, ou seja, tem que haver uma parceria, tem que haver uma aliança. A salvação provém de Deus, a origem é divina, nunca é humana, que isto fique muito claro, ok? Mas a salvação divina, para se concretizar em mim, tem que receber a minha colaboração. Reparem, isto é como na reprodução. Para que haja um novo ser, tem que haver uma combinação, uma intimidade perfeita entre um homem e uma mulher. O homem sozinho não consegue reproduzir, a mulher sozinha não consegue reproduzir. É necessária a combinação, é necessário que os dois se tornem uma só carne, que se unam intimamente, sexualmente um ao outro. E aí sim resulta uma nova vida. Também, para haver uma nova vida espiritual, tem que haver esta fusão, esta intimidade entre nós e Deus. Sem essa intimidade, pois bem, não funciona. Simplesmente não, a vida eterna não se forma em nós.
portanto tem que haver esta aliança, esta comunhão íntima. Daí Jesus ter dito: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então não há salvação à parte dessa intimidade. E curiosamente o verbo que João utiliza em João 17,3, quando diz que te conheçam, é o mesmo que é dito, por exemplo, para o relacionamento íntimo entre marido e esposa, não é? Quando diz: e Adão conheceu a sua esposa e ela engravidou, não é? Portanto, é essa intimidade entre nós e Deus, obviamente uma intimidade que nós temos pela fé, não é? A fé é absolutamente indispensável, daí a Bíblia dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Portanto, essa intimidade que nós temos com Deus, e fruto dessa intimidade, então resulta uma nova vida, uma vida em Deus, uma vida convertida. Muito bem. Milu, vamos avançar. Ora, nós falámos precisamente nesta nova vida que resulta, não é? E é o que fala precisamente a lição de terça, portanto, acreditar e nascer de novo. E em João 1, 12 e 13, vêm aí dois passos que nós facilmente identificamos, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a quantos o receberam. Então qual é o primeiro passo? É receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Portanto, se eu não tomo esta decisão na minha vida, pois bem, Jesus Cristo é o Salvador, sim, mas não é o meu Salvador. É o Salvador de todos quantos o aceitam, mas não é o meu. Para ser o meu Salvador, eu, Paulo Manuel Nobre Cordeiro, tenho que o aceitar. E é uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Nem eu também posso tomar pela minha esposa, nem ela por mim, nem eu posso tomar por vós, nem nenhum de vós pode tomar por mim. É uma decisão pessoal e intransmissível. O que é que quer dizer a palavra intransmissível? Que não se pode transmitir de uma pessoa à outra. Okay? Então, eu tenho que aceitar. E depois, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nós depois vamos nascer. Ou seja, ao aceitar Jesus, portanto, digamos, eu recebo a sua semente em mim, e depois essa semente vai ser gerada e vai resultar num novo ser, que é o novo nascimento, um novo ser espiritual, ok? Portanto, a imagem com o nosso nascimento físico, ou a comparação, a analogia, ela é perfeita, não é? Ok? Portanto, há o lançamento da semente, e dessa semente, colocada no terreno fértil, resulta, portanto, um novo ser, quer fisicamente, quer espiritualmente, ok? Quantas pessoas existem que, se pudessem voltar atrás, não é? Como se costuma dizer, se o tempo voltasse para trás, como eu faria as coisas diferentes, não é? Sobretudo em consequências negativas que alguma escolha errada tenha trazido à nossa vida. E nós não percebemos, muitos não entendem, que aceitar Jesus é ter uma nova oportunidade de vida. Exatamente, muito bem. Ou seja, o batismo e mesmo a Santa Ceia são momentos que o Senhor instituiu e deixou à sua igreja, deixou ao seu povo. Para termos um novo recomeço. Ora bem, ele sabia que nós teríamos necessidade, porque infelizmente nesta caminhada nós por vezes escolhemos errado e queremos realmente reconsiderar, queremos dizer: se eu pudesse recomeçar de novo. E o Senhor aqui está a dizer: àqueles que creem no Senhor, naturalmente vem um novo nascimento, ou seja, vem uma nova oportunidade de vida, vem uma nova oportunidade de fazer agora escolhas diferentes, de poder. Por isso é que homens e mulheres que outrora possam ter tido uma vida mesmo drástica, no sentido de graves consequências do pecado nas suas próprias vidas, podem ser homens e mulheres de luz no futuro. Exatamente. Homens e mulheres completamente transformados, e realmente esse é o maior testemunho que nós poderemos dar, sem dúvida, que Deus existe e que Deus realmente tem o seu poder. Então, quando o Senhor aqui diz que acreditar é nascer de novo, e nascer de novo, está inevitavelmente uma coisa associada à outra. Exato. Portanto, a esperança de uma nova vida, a mudança para uma nova vida, vai depender daquilo, do quanto eu acredite naquele Deus que é capaz de fazer tudo novo. É capaz de nos transformar e de trazer tudo novo à nossa vida. E essa transformação, como disseste, e quero reforçar isso, é a maior prova que nós podemos apresentar diante daqueles que nos conhecem de que há um Deus que é capaz de fazer essa transformação em nós. E reparem, no Antigo Testamento, particularmente no Antigo Testamento, mas também no Novo, nós encontramos muitos exemplos de homens e de mulheres cujo nome foi mudado, e esse nome foi mudado para significar ou simbolizar a transformação de vida que eles tinham levado. Por exemplo, um Abrão vai ser transformado num Abraão, uma Sarai vai ser transformada numa Sara, um Jacó vai ser transformado num Israel,
no Novo Testamento um Saulo vai ser convertido num Paulo, não é? Portanto, há estas mudanças de nomes que são símbolo de uma mudança de caráter, é uma nova pessoa que nasceu. Portanto, é um new start, é um novo começo, não é? E todos nós, é uma graça que o Senhor nos concede, temos, ligando-nos a Jesus, confiando pela fé a nossa vida a Ele, ter a possibilidade de ter esse novo começo. É verdade que nós tivemos um grande começo, não é? Foi quando pela primeira vez entregámos a nossa vida a Jesus Cristo e o reclamámos como nosso Salvador pessoal, mas desde então, como disse a minha mulher muito bem, tivemos quedas, certamente, mas o Senhor providenciou também os meios para nós podermos refazer essas pequenas quedas. E a cerimónia de Santa Ceia, e particularmente a cerimónia do lava-pés, que eu costumo chamar um mini-batismo, ok? Porque Jesus disse a Pedro que ele não necessitava de se lavar todo, só lavar os pés, não é? Porque a grande lavagem está feita pelo batismo. Depois o lava-pés é só um mini-batismo, ou seja, para lavar aquilo que ficou sujo já depois de termos recebido o banho geral, que foi o batismo, correto? Então, temos portanto, essas graças, não é? Que o Senhor continuamente põe à nossa disposição para nós sermos verdadeiramente, em todo o sentido da palavra, novas criaturas em Cristo Jesus. Okay? E se calhar para alguém que nos escute poder questionar-se, mas como é que nós poderemos desenvolver essa fé ao ponto de conseguir fazer depois essas escolhas e acreditar que realmente Deus é capaz de nos mudar e de nos transformar. Tenho aqui uma citação na lição de terça-feira de Ellen White, aqui a meio, que diz: para ter verdadeira e inabalável fé em Cristo, nós precisamos de o conhecer tal como é representado na palavra. Reparem, nós não precisamos de ir buscar outras fontes e outros conhecimentos e outras coisas. Assim como ele é na palavra, é aqui que nós temos que acreditar que ele é. E depois diz a seguir: o Espírito operando sobre a mente humana e iluminando-a, cria fé em Deus. Reparem, aqui está a forma como Deus obra este desenvolvimento da fé na nossa vida. Portanto, a partir do momento em que, como diz aqui, o Espírito opera na nossa mente, e ele vai operando porque a gente está pedindo ao Senhor nas orações: Senhor, ajuda-me, ilumina-me, dá-me fé, ajuda-me a acreditar, a não desanimar. Quando nós temos esta experiência, então a promessa é esta, é que o Espírito opera na nossa mente, ilumina e toma conta da nossa mente e aumenta a nossa fé. E, portanto, e solidifica a nossa fé. Portanto, faz esse trabalho portanto, de base, não é, da nossa vida. É o Espírito do Senhor que faz isso na nossa vida. Portanto, é uma escolha nossa, sim, é um pedido nosso que vai a Deus, mas depois a obra é do Senhor. Claro. A obra é do Senhor em nós. E depois a obra é do Senhor através de nós. Isso. Porque através de nós, então, com o nosso testemunho, com a nossa vida, às vezes a chorar, mas a agarrar-nos ao Senhor, os outros que estão à nossa volta vão perceber como é que realmente é a vida de um cristão. E as opções que nós fazemos por Jesus vai trazer essas vitórias sobre a nossa vida, que acabam por ser esses grandes testemunhos, não é? Daqueles que estão à nossa volta. E nunca podemos ocultar diante dos outros o facto de que o cristão não é uma pessoa que vive uma vida isenta de aflições. Ora bem. Aliás, se disséssemos isso, estaríamos a contradizer o próprio Senhor Jesus Claro. Cristo, que disse: no mundo tereis aflições, não é? Claro. Então, a questão não é essa. Portanto, todo o cristão, toda a cristã vive aflições. E, portanto, quem negar esse facto, eu diria, não entendeu um facto fundamental da vida cristã, não é? Portanto, nós passamos por aflições. Esse não é o ponto. O ponto é que quando nós passamos por aflições, nós sabemos a quem recorrer para ajudar a ultrapassar essas aflições. E quando eu digo ultrapassar, não é eventualmente... em alguns casos elas poderem deixar de existir, mas noutros casos elas continuam a existir, só que eu consigo viver com isso. Reparem, quando Paulo pediu nem uma, nem duas, mas 3 vezes ao Senhor que lhe tirasse o espinho na carne, o Senhor não lhe o tirou. Mas deu-lhe a graça, como lhe confirmou: minha graça te basta. Deu-lhe a graça de levar Paulo a conseguir viver com esse espinho na carne. Portanto, a aflição continuou na vida de Paulo, mas ele agora estava capacitado para conseguir viver com esse espinho na carne. Quais são os espinhos na carne que o meu irmão ou a minha irmã têm? Certamente que têm, eu não tenho a menor dúvida. Eu também os tenho, a minha mulher também os tem, não é? Mas Deus nos dá a capacidade para conseguirmos viver com esses espinhos na carne. E esses espinhos da carne, embora estejam lá, não nos afetam mais. Nós sentimos, mas esse sentir não afeta, quer dizer, porque a graça do Senhor
extravasa, digamos, ou anula o efeito dessas aflições. Estão a entender? Isto é que é a vida cristã. Não é eu estar a viver uma vida que está isenta de perturbações, de aflições. Não, é eu conseguir ter paz, apesar de viver nas aflições. Milu, eu sei que gostas muito daquele quadro que uma vez ganhou, não é? Lembras-te sobre a paz? Sim. Queres contar essa experiência? Com certeza. Não sei, acho que nunca contamos aqui. Era um concurso, portanto, para pintores retratarem a palavra paz. E quando alguém vai a essa exposição, que já tinha ganho o primeiro prémio, vão ver qual é o quadro que ganhou, e então o quadro que ganhou está mesmo ao lado de um outro, que tem uma paisagem de um rio sereno, de montanhas brilhantes, com os raios de sol, uma coisa extraordinária, e do lado o quadro vencedor era uma grande trovoada, uma grande intempérie, as árvores a serem investigadas de um lado para o outro, relâmpagos, luzes, ou seja, uma chuva torrencial, e a pessoa admira-se como é que, ao lado de um quadro que sim, aparentemente transparece a paz, não é tudo sereno, como é que é aquele que não aparenta nada de serenidade, pelo contrário, é que ganhou o prémio. E então o autor chamou a atenção àquele que estava realmente nessa exposição, a questionar sobre porque é que aquele quadro havia ganho, de reparar num passarinho que estava debaixo de uma das folhas daquelas árvores que estavam a ser fustigadas de um lado para o outro, e estava com um ar completamente sereno. E, portanto, esse quadro ganhou o primeiro lugar, porque transparece, sem dúvida, aquilo que tu acabaste de dizer, é que, sem dúvida, que todos nós queríamos o outro quadro, não é? Que a nossa vida fosse assim. E, aliás, quando a gente procura ir de férias, ou o que seja, para aqueles que gostam mais de serenidade, não é? Procurar lugares à parte, onde está tudo pacífico, em silêncio, sereno, isso é que parece transparecer a paz. E não digo o contrário, que não o faça, mas nem sempre a nossa vida vai ser esse quadro. A maior parte, talvez, das vezes vai ser o quadro primeiro, ou seja, aquele que acabou por ganhar aquele prémio. E porquê? Porque neste mundo nós teremos muitas intempéries. Há um inimigo nosso e de Deus que quer que nós percamos a paz, que percamos a esperança, que percamos exatamente o sentido da nossa vida para o qual Deus nos criou e permitiu que viéssemos à existência. E então muitas das vezes vamos sentir o nosso barco a balançar, muito fustigado nas intempéries da vida, mas oxalá nós sejamos como esse passarinho, não é? Que está ali debaixo, resguardado, como o Senhor diz, que vos tenho debaixo das minhas asas, não é? Cuido de vós, vos protejo. É o Senhor que tem o timão da nossa embarcação. E quando assim é, queridos, o vento pode rugir, sem dúvida, as dificuldades podem surgir, mas é essa serenidade que é um dom de Deus, portanto não é nada de humano, nem é nada de medicamentos, nem é nada de coisa e tal, ou seja, é uma graça, um poder de Deus que vem sobre nós, que realmente a embarcação pode estar a ser lançada de um lado para o outro, mas estaremos como Jesus quando houve aquela tempestade no mar, não é? É que ele estava lá a dormir. As intempéries estavam lá, os discípulos estavam todos assustados. Mestre, como é que podes dormir, não é? E porquê? Porque a vida do nosso Senhor Jesus estava nas mãos do Pai. E quando a nossa vida estiver também nas mãos de Jesus, com certeza que o Senhor nos ajudará a ultrapassar estas intempéries da vida, na graça de Deus. Ou seja, Jesus conseguiu repousar e estar a dormir, mesmo com o barco estando no meio de uma tempestade. Verdade. Então, esta é que é a imagem da verdadeira vida cristã. Nós podemos e devemos estar tranquilos, dormir, estar descansados, mesmo se estivermos no meio de uma tempestade. Mesmo se estivermos no meio de uma tempestade. Isto é algo concreto, não é utópico, não é uma utopia. É algo real, concreto. Obviamente que aquilo que nós estamos aqui a transmitir, queridos, nós não conseguimos, mais uma vez digo, isto é intransmissível, nós não conseguimos transmitir a voz, a nossa experiência, conseguimos transmitir sim o nosso testemunho, mas agora cada um de vós tem que fazer a sua experiência com Deus individualmente e depois, se a fizer, vai-nos dar razão porque vai sentir aquilo que nós estamos a testemunhar que sentimos. E já agora acrescentar algo, caso alguém possa estar a entender algo de errado.
nós não estamos a dizer que nós, na nossa humanidade, não sentiremos por vezes alguma pressão, algum receio, mas algum é isso mesmo que estamos a stress. dizer. Portanto, o sentir isso é perfeitamente normal na nossa humanidade. Claro. Agora, o que temos que fazer é levar todas essas emoções e todos esses sentimentos aos pés da cruz. Ora bem, ou Quando pensamentos. e os nossos pensamentos a Jesus. E é o Senhor Jesus depois que em nós fará essa obra de realmente nos dizer, olha, perceber para já a nossa limitação, que há muitas coisas que mais que a gente se angustia, a gente não vai conseguir resolver. Pois não. Então, se não vamos conseguir resolver, mais vale estar serenos enquanto as coisas não se resolvem do que estar todos estressados enquanto elas não se resolvem na mesma, não é? Portanto, é uma opção. Mas isto é uma disciplina, isto é uma prática, isto é a consequência de um relacionamento e por isso é que o Senhor nos desafia a poder estar com Ele, que Ele é a fonte de vida, Ele dá-nos o Espírito para nós experimentarmos isto mesmo, portanto, para termos isto na nossa vida, não é? É isso mesmo. Agora, na quarta-feira, há alguns que não têm isto, porquê? Porque rejeitam. Porque rejeitam. Isso. Exatamente. Rejeitam estar conectados à tomada, à fonte da vida, e depois, claro, e depois sofrem, não é? E reparem, queridos, esta conexão é nós termos habitualmente, de forma regular e sistemática, esta comunhão com Deus, particularmente através de quê? 2 exercícios muito simples. É o estudo da sua palavra, porque é através do estudo da palavra de Deus que Deus se comunica connosco, com o nosso espírito. Quando Paulo diz em Romanos 8,16 que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando é que o Espírito Santo melhor se comunica connosco? Quando nós nos abrimos à sua palavra e quando deixamos que Deus nos fale através da sua palavra. E depois nós falamos com Deus. E já agora deixem-me dizer-vos algo, porque isso já foi um engano que eu tive e eu vejo que muitos já às vezes estão equivocados nesse ponto, e que é o seguinte, e deixem-me aqui com alguns exemplos muito simples vos dizer isso. Há um texto no livro de Tiago, ou seja, na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, não é? Onde Tiago diz o seguinte, portanto, no capítulo 1, ok? E no versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, Tiago, sob a inspiração do Espírito Santo, assim acreditamos, ele diz-nos que o que é melhor? Entre o ouvir e o falar, o que é melhor? É o ouvir, ok? Há um texto que já está no Antigo Testamento e certamente, digo eu, que Tiago terá talvez, ou estaria a pensar neste texto quando escreveu estas palavras. De qualquer modo, ele escreveu sob inspiração, não há dúvida. E esse texto está no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e nos versículos 1 e 2. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E que sacrifícios de tolos são estes? Versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eu creio que os irmãos já perceberam onde é que eu quero chegar. Eu não, a palavra de Deus, não é? Eu apenas estou aqui a veicular o que a palavra de Deus diz, não estou a partilhar uma ideia minha. É o que a palavra de Deus diz e por isso eu quis ler para os irmãos estes textos. Então reparem, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, onde é que é dada mais a ênfase? É no ouvir ou no falar? No ouvir. Então, dos 2 exercícios espirituais, dos 2 grandes exercícios espirituais que nós temos a oportunidade e o privilégio e a bênção de viver, a qual nós deveríamos dar a prioridade absoluta? Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir Deus a falar-nos pela palavra. E muitas vezes nós pensamos que temos que falar muito, temos que orar muito. É verdade que a oração é imprescindível, isso está completamente fora de questão, não é? Só uma pessoa que não está bem, não é? Que não tenha o mínimo bom senso, é que acreditará que não é necessária a oração. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que entre a oração, que é o meio pelo qual eu comunico-me com Deus, e o estudo da sua palavra, que é o meio pelo qual Deus se comunica comigo, eu tenho que dar preferência, eu tenho que dar prioridade àquilo que Deus me transmite. Porque se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu poderei ser um néscio, um louco,
um tolo, como diz aqui em Eclesiastes, ao falar para Deus, porque eu vou dizer coisas a Deus, ou vou pedir coisas a Deus, que Deus não se agrada. E não é verdade que, por exemplo, o mesmo apóstolo Tiago, mas agora no capítulo 4 e no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis. E quando é que nós pedimos em oração? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, se nós não ouvirmos suficientemente a Deus a falar-nos através da sua palavra, as nossas orações podem estar inquinadas, com erro, com pedidos mal feitos, como aquela mãe de Tiago e João que foi pedir a Jesus que assentasse os seus 2 filhos, um à sua direita e um à sua esquerda, e o Senhor lhe disse: não sabeis o que pedis. E quantas vezes nós não somos uns tolos porque pedimos coisas a Deus que não deveríamos pedir se conhecêssemos melhor a sua palavra. E Jesus não disse também no Sermão da Montanha, só mais este texto, e eu termino aqui a minha reflexão neste ponto. Jesus não disse no Sermão da Montanha, em Mateus 6, e eu vou ler esse texto, e diz assim: e quando orares, versículo 5, Mateus 6, 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pois Jesus prossegue dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente recompensará. E orando, e agora prestem muita atenção a este versículo, versículo 7 de Mateus 6, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Oh, irmãos, desculpem eu ser muito incisivo com esta afirmação que irei agora fazer, e vou ser mesmo, mas eu tenho apoio na palavra de Deus. Quantas vezes nós não somos crentes e pensamos que se orarmos muito e fizermos longas orações, Deus vai assim ser mais propício aos nossos pedidos ou às nossas orações. Quando Jesus nos diz que aqueles que pensam que por muito falarem serão ouvidos, são os gentios, são os pagãos, não são aqueles verdadeiramente que creem no Senhor. E Jesus ainda diz no versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles a quem? Aos gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, queridos, as nossas orações não são para que Deus atenda aos nossos pedidos. As nossas orações são para pedirmos a Deus que nos dê a capacidade e a habilidade de nós satisfazermos os pedidos que Ele nos faz. Então, a oração não é para que Deus se ponha em sintonia connosco. A oração é para que eu e nós nos ponhamos em sintonia com Deus. Se a oração não for vivida desta maneira, ela não atinge o seu objetivo. E por isso é que a Bíblia também diz que, por exemplo, só mais este texto, Provérbios capítulo 28, eu creio que este ponto é tão fundamental para nós percebermos o que é a oração. É um meio de comunicarmos com Deus, sim, tudo bem, mas como é que nos devemos comunicar com Deus de forma correta? Para sermos nós a nos colocarmos sob a autoridade de Deus e não estarmos a exigir que Deus se coloque sob a nossa autoridade, mas afinal de contas quem é Deus? Somos nós ou é Ele? Ok? Então, Provérbios, no capítulo 28, e no versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Estaremos nós a fazer orações abomináveis a Deus? Então, queridos, é tão importante que nós saibamos qual é a vontade de Deus e que depois coloquemos a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. E aí sim as nossas orações serão ouvidas por Deus, que terá todo o gosto. Como diz Ellen White, a oração não é para fazer Deus descer até nós, mas é para fazer-nos nós subir até Ele. Nem mais, exatamente. E só mais um texto que agora me lembrei, isto são tantos, mas 1 de João no capítulo 5, no versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando é que Ele nos ouve? Quando nós fazemos um pedido segundo a sua vontade. Mas como é que eu vou fazer um pedido em oração segundo a sua vontade se não conheço a vontade dele? E como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Ouvindo. Ouvindo como? Através da sua palavra. Então estão a ver, volto a dizer, destes dois exercícios espirituais, o estudo da palavra de Deus e a oração, qual é o mais importante? Volto a dizer, eu não estou a descartar a oração de forma alguma. O que eu estou a dizer é que a oração tem que ser algo que eu comunico com Deus, mas depois de eu saber pela palavra o que é que Deus quer de mim. E eu manifesto na oração o desejo de, em primeiro lugar e acima de todas as coisas,
eu colocar-me em sintonia com Deus. Não é eu querer ou exigir que Deus se ponha em sintonia comigo. Está claro este ponto? Espero que sim. E esse exercício, infelizmente, não era cumprido por aqueles que viviam na altura em que Jesus esteve entre nós, que diz aqui em João 1, 5, 10 e 11, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam. Isso. A luz estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso. E porquê? Porque realmente falavam mais do que ouviam. Pois. E, portanto, o seu discurso, os seus preconceitos, as suas tradições acabavam por abafar aquilo que eles ouviam da boca de Jesus. Portanto, aliás, até as coisas que Jesus falava acabava por repreendê-los e por isso os incomodava. Isso. E por isso eles rejeitavam a luz, porque estavam habituados às trevas. E é a mesma coisa quando nós estamos num quarto escuro, alguma luz se acende, nós inicialmente aquilo incomoda e depois temos que nos adaptar, temos que nos ir adaptando e depois parece que nem sabemos é viver sem essa luz, não é? Quando vêm as trevas novamente. Portanto, quando o Senhor Jesus aqui fala, e na lição de quarta-feira vem falar sobre isso, o eu sou foi rejeitado por muitos do seu povo, Cristo foi rejeitado porque as pessoas não aceitavam simplesmente a sua palavra. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente. Não. Hoje não em há nada dia, novo debaixo do sol. ora bem, hoje em dia a palavra é a mesma, a Sagrada Escritura, aliás, até temos ainda a bênção e a benesse de já vermos coisas que aconteceram no passado, elas já realizadas, elas já concretizadas, coisa que o povo de então ainda não tinha visto, ainda ia viver, ainda ia experimentar. Mas hoje em dia a questão da rejeição de Jesus, salvo aqueles que estão ignorantes, não é? E o Senhor Jesus diz que não tem em consideração os tempos de ignorância, mas até esse o Senhor se manifesta através da sua consciência, como diz o apóstolo Paulo, mas aqueles que têm oportunidade, o privilégio de poder ter uma Bíblia, de poder ler ou poder ouvir alguém falar sobre ela, é um ato consciente quando a pessoa está a ler uma coisa, mas quer fazer outra. Portanto, é uma escolha. É uma escolha. E o Senhor, realmente, o João realça muito esta questão destes momentos difíceis e mais tristes, é que quando Jesus veio para dar tudo e para dar-se por todos, não foram todos que o aceitaram, nem foram todos que o receberam. E há pouco falaste, e eu quero enfatizar esse aspecto uma vez mais, que no tempo de Jesus, os religiosos do seu tempo, aqueles que foram até os seus mais intensos inimigos, oravam muito. Exato. Então Jesus até não disse aqui no Sermão da Montanha que eles oravam nas sinagogas, em pé, nas esquinas das ruas, fartavam-se de orar. E servia para quê essas orações deles? Para nada. Para nada. Foi como a oração do fariseu que Jesus contou na parábola em Lucas 18. Ele foi lá para o templo orar e a oração que ele fez não passou do teto do templo. Não foi ouvida, e por isso ele desceu para a sua casa não justificado, como Jesus disse. E repare, e o outro desgraçado que era criticado na sua mente pelo fariseu, o publicano, não é? Eu pergunto, foi muito longa a oração que ele fez? Ele só disse poucas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E eu pergunto, foi ouvido? Sim ou não? Claro que foi ouvido. Fez uma oração muito longa. Quanto tempo demora a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador? Quanto tempo demora isto a fazer? Longos minutos? Ou alguns segundos? Quando Jesus foi confrontado com o pedido de Pedro, que se afundava lá no mar, porque quis fazer de fanfarrão andar sobre o mar como Jesus, e ele olhou para trás como que para mostrar para os outros, estão a ver, olha, eu sou melhor, porque eu consigo andar também sobre o mar e vocês não, estão aí no barco. E quando ele se achou fanfarrão, em relação aos outros, começou a afundar. E eu pergunto, qual foi o pedido de socorro que Pedro emitiu? Senhor, salva-me. Eu pergunto, o Senhor atendeu ao seu pedido, sim ou não? Claro que sim. Veio ao encontro de Pedro e puxou-lhe pela mão e não o deixou afundar-se. Pergunto, quanto tempo demorou Pedro a fazer essa oração, a pedir o socorro? Quanto tempo o ladrão na cruz demorou a fazer a oração, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Quanto tempo? Oh, queridos, conseguem perceber como é que às vezes uma simples oração e uma curta oração, mas feita de todo o coração, tem muito mais valor do que um discurso inteiro que possamos fazer para com Deus? Então é este o ponto que eu quero realçar. Não são as longas orações, não são os testamentos que nós fazemos em oração a Deus que contam. Por isso, Eclesiastes diz, cuidado, sejam poucas as tuas palavras quando te apresentares diante de Deus. Mas é importante nós ouvirmos o que Deus nos tem a dizer do que nós estarmos a fazer discursos para Deus. Ele não precisa dos nossos discursos para nada, queridos.
Nós é que precisamos dos discursos dele para nós. Agora eu estar a fazer um discurso para Deus, quem é que eu sou? Um miserável pecador. Aquilo que eu tenho de pedir em oração é que o Senhor me ajude, nem que seja em orações curtas, sucintas, mas feitas de coração, que Deus me ajude a eu fazer a sua vontade. E sim, essa é que é a oração que Deus deseja que nós façamos. Então estão a ver, volto a dizer, entre o exercício espiritual de ouvirmos a voz de Deus pela sua palavra e o exercício espiritual de falarmos para Deus, qual é o mais importante? De longe, queridos, é o nós ouvirmos Deus, e ouvirmos não é ouvir por ouvir, é ouvir para ficar cá dentro. E aquilo que nós ouvimos, mexer e transformar a nossa vida. Então aí sim, as nossas orações não vão precisar de ser muito complicadas nem muito longas para que Deus nos ouça. Orações curtas e eficazes resolvem a questão. E como dizias, ou seja, ouvir para perceber e para praticar, ou seja, como lemos há pouco, não é? Aquele que ouve e pratica. E repara, uma passagem da Sagrada Escritura vem aqui referir também na lição, na lição de quarta-feira, entre aqueles que quiseram fazer a vontade de Deus e aqueles que puseram em causa a palavra de Deus. Quando o Senhor diz aos espias para irem lá, portanto, espiar a terra que ele havia de dar, não é? E dos 12 espias, só 2 é que vinham com um discurso positivo, não é? No sentido de dizer, não, vamos, nós vamos conseguir. E a maior parte trazia justificações para não cumprir a vontade de Deus. Isso. Porque o Senhor tinha dito que lhes ia dar aquela terra. Essa era a promessa. E o Senhor estava a dar ordens de marcha, não é? Ordens de saberem para onde ir e o que fazer. E estes homens, portanto, porque o seu objetivo não era tanto cumprir a vontade de Deus, mas deixarem-se basear na sua própria vida e nas suas ações em relação àquilo que eles achavam, que eles pensavam. E agora repara, marido, realmente aquilo que eles achavam e pensavam era verdade. Portanto, não estava em causa que não estavam lá gigantes, não estava em causa que era um povo muito mais forte do que eles. Realmente era verdade. Mas qual era a percepção que eles tinham? Ora, ou seja, eles baseavam-se em evidências, sim, mas eram evidências que eram analisadas de um ponto de vista humano. Isso. E estavam sem o poder divino. Exatamente. E o Senhor, quando nos envia nesta caminhada para a eternidade, e às vezes as pessoas dizem, mas esta caminhada é dura, é quase impossível. Eu diria, isto é mesmo impossível ao ser humano. O Senhor, quando nos faz o convite nesta caminhada, é para nós vivermos na nossa vida experiências e vitórias que não são feitas na nossa força e que nós não as temos no nosso próprio poder. Portanto, é Deus em nós, Deus através de nós. É como aquela máxima de Jesus amar os nossos inimigos, e pessoas nos vêm dizer, isso é muito difícil. Pois e a nossa resposta que nós damos é, não é difícil, é impossível. Sem dúvida. Claro que é impossível. Na força humana é. Claro. Porque o que é que resulta da força humana? Resulta da força humana é a gente esmagar os nossos inimigos. A mesma moeda. Né? Dá-lhe uma castada e acabou, e arrumou. Claro. Pronto, arrumou entre aspas, não é? Sim. Portanto, eu gosto muito desta conclusão aqui na lição de quarta-feira, quando eu achei esta expressão absolutamente maravilhosa. 10 espias votaram não, com base na quê? Eu sublinho, evidência esmagadora do ponto de vista humano. Era uma evidência esmagadora, não há volta a dar. Claro. Havia gigantes, havia a terra manava leite, ou seja, tudo o que eles relataram era correto, era factual. Agora, 2 espias votaram sim, com base na sua fé, no esmagador poder da palavra de Deus. Isto é extraordinário. Ou seja, agora, curiosamente, eram 2 contra 10. Ou seja, era 1/6 dos espias. Ou seja, o que é que nos pode ensinar? Que muitas vezes, mesmo entre irmãos, nós nos possamos sentir em minoria. E isto pode acontecer. E se acontecer, não devemos desalentar, devemos dar tempo ao tempo, porque Deus, se for necessário, ou se necessário for, Deus acabará por fazer justiça. E neste caso fez mesmo. E olhem que aqueles 2 foram os únicos que entraram na Terra Prometida, dentre aqueles que tinham saído, portanto, dos adultos que tinham saído do Egito. É claro que houve crianças que
entraram. Mas dos adultos que saíram do Egito, apenas estes dois, que eram Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Todos os outros, e estes 10 espias, ficaram lá no deserto. Amigos, nós estamos a caminho não mais da Canaã terrestre, mas da Canaã celestial. Vamos nós basear-nos na evidência esmagadora do ponto de vista humano, ou vamos acreditar no esmagador poder da palavra de Deus? É uma escolha que temos que fazer. Eu prefiro e eu quero confiar no esmagador poder da palavra de Deus. E se Deus disse que é para ir, então é para ir. Isso. Mas não interessa o mas. Todo o poder humano que possa estar diante de nós é nada comparativamente ao poder da palavra de Deus. É nada. Agora, tenho eu fé em Deus suficientemente para avançar pela fé, sim ou não? Esse é que é o ponto, essa é que é a grande questão, queridos. E olhem que os grandes vencedores, aliás, todos aqueles que venceram até hoje, todos aqueles que vencem hoje e aqueles que vencerão no futuro, serão aqueles que confiam implicitamente no assim está escrito, no assim diz o Senhor. Não me venham com outros argumentos porque eu não acredito. Os vencedores são aqueles que unicamente têm fé em Deus e acreditam na sua palavra. Deus disse, está dito, acabou. Eu não discuto, fim da discussão, ponto final, parágrafo. Acabou. Está dito, está dito. Agora, o que é interessante é que esta fé que o Senhor nos dá e esta crença não nos coloca em extremos, porque tanto nós poderemos falhar por falta dessa fé, como também podemos falhar com a presunção de acharmos que é o que o Senhor disse, que o Senhor não disse coisa nenhuma. Por isso que temos que conhecer bem a palavra, como eu disse há pouco. Ora bem, quando nós conhecemos, e porque Caleb e Josué sabiam quais eram as ordens de marcha, ele sabia e conhecia o que Deus havia dito, então eles levantaram-se, não importa contra 10, contra 1000 ou contra 2000. Ora bem. E o que ele queria é, eia, vamos, subamos, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E seguramente porquê? Não era a força deles, claro. Não era porque eles tinham táticas de exército especiais, do que era porque o Senhor dos Exércitos estava entre eles. Ora bem. E era o Senhor dos Exércitos que lhe iria entregar aquela terra. E, portanto, Caleb e Josué basearam, e agora reparem que isto aqui é interessante, o nosso ânimo, a força, a coragem que nós precisamos para seguir adiante, não pode estar inerente ao ser humano, porque nós desanimamos, nós sucumbimos. Nem mais. E diante de uma realidade como aquela, que realmente aqueles homens eram enormes, aquela terra, comparativamente àquilo que eles estavam habituados a ver até àquele momento, um poder que tinham aqueles daquela terra comparativamente ao seu, sem dúvida que, humanamente falando, eles tinham vantagens, mas eles não tinham o Senhor dos Exércitos. E quando nós caminhamos nesta vida, dependendo do Senhor dos Exércitos, deixando que seja Ele que vá adiante de nós, porque Ele diz, vinde a mim, ou seja, segui-me, não é? O Senhor diz, pede para o seguir. Às vezes somos nós é que vamos à frente a correr, não é? E vamos ao Senhor, anda, e o Senhor está a dizer, não é por aí, é por aqui. Nós é que temos que seguir o Senhor, não é o Senhor que nos tem que seguir a nós. Então, sobretudo, sublinhar este aspecto. Josué e Caleb não foram presunçosos, mas foram apenas crentes na palavra de Deus. E quando nós somos crentes na palavra de Deus, nem há déficit de fé e também não há a pretensão ou presunção de fazermos aquilo que Deus não mandou fazer. Porque a presunção não se baseia na fé, na palavra de Deus. A presunção baseia-se em nós. Exatamente. Nós mesmos, na nossa força. Okay? Exatamente. E por isso é que precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus e de ouvir Deus a falar-nos pela sua palavra, para sabermos exatamente quais são as ordens de marcha dele, não as nossas. Ok? Porque se nós eu costumo ter esta imagem, imaginem, esta é a palavra de Deus, ok? Se eu me esconder completamente atrás da palavra, não é? Tudo, os meus braços, as minhas pernas, a minha cabeça, as minhas mãos, tudo, qualquer bala ou morteiro ou projétil que venha contra mim, bate contra a palavra, e eu estou atrás da palavra e, portanto, não apanho. Agora, se eu ouso pôr uma mão fora, aí vou levar com os projéteis que vêm do inimigo. Pois vou. E depois posso ficar ferido, e depois desanimo. Porquê? Porque eu ousei pôr um pé onde não deveria, ou uma mão, não é? Portanto, eu tenho que me esconder atrás da palavra. E a palavra de Deus é um escudo suficiente para todos os projéteis e para todas as bombas que o inimigo possa lançar.
para tudo, é eficaz para tudo, ok? Agora, se nós, na nossa escolha, não rejeitamos a fonte da vida, acontece aquilo que vem descrito aqui na lição de quinta, é a condenação. Exato. A condenação virá sobre nós. E reparem, não é que a condenação virá sobre nós, eu vou dizer de outra maneira, a condenação continua sobre nós. Isso. Porque à partida estamos todos condenados. Exato. Não é? Portanto, por isso é que Paulo diz em Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação há, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então todos nós à partida estamos condenados, e aquilo que Jesus nos quer fazer é libertar-nos da condenação, ok? Se nós não aceitamos a proposta graciosa e misericordiosa que Ele nos faz, nós não passamos a ficar condenados, nós continuamos condenados. Isso. Porque essa era a nossa condição à partida. Aquilo que o Senhor, por exemplo, está a fazer no Santuário Celestial, o ministério de Jesus no Santuário Celestial, segundo a compreensão bíblica que nós, adventistas do sétimo dia, temos, e que vem claramente exposta em Daniel capítulo 7, é que o Senhor faz justiça aos santos do Altíssimo. O Senhor quer livrar os santos do Altíssimo. O Senhor, como nosso intercessor no Santuário Celestial, não está lá preocupado em condenar-nos. Deus está preocupado, e sim, em libertar-nos da condenação. Isto é que é o Evangelho. Esta é que é a boa nova. Ok? Reparem, quando nós temos, por exemplo, o livro de Juízes no Antigo Testamento, quem eram esses juízes? Há uma outra palavra pela qual nós podemos usar para significar juízes. Esses juízes eram libertadores do povo de Israel, usados por Deus para libertarem o povo de Israel da influência esmagadora dos seus inimigos. Então, na palavra de Deus, a palavra juiz ou juízo está sempre ligado à ideia de libertação da condenação, libertação da opressão, libertação dos inimigos. Então Deus, como sendo nosso juiz, é o nosso supremo libertador, não é o nosso condenador. Quem nos condena é o diabo, não é Deus. Deus liberta-nos da condenação. O acusador dos nossos irmãos, como diz a Bíblia em Apocalipse 12:10, é o diabo, não é Deus. Deus quer nos libertar da condenação, não nos quer condenar. E se nós um dia formos condenados, oxalá que não seja o caso para nenhum de nós, não será por culpa de Deus, queridos, será por culpa exclusivamente nossa, porque nós não quisemos aceitar a libertação. E termino contando uma história verídica. Um jovem foi condenado por ter cometido crimes à pena de morte. Isto foi num país onde havia a pena de morte. E quando ele estava na prisão aguardando o momento da execução, o governador do estado onde ele estava disfarçou-se e quis ir visitar esse jovem para lhe oferecer o perdão, o indulto. E quando esse jovem viu, não reconheceu o governador e tratou-o mal, não o quis receber e disse: quem é o senhor? Vá-se embora que eu não quero conversa nenhuma. E depois o governador foi-se embora. E o guarda prisional veio falar com o jovem e disse: tu és um parvo, tu és um estúpido. Então tu acabaste de receber a visita do governador e tu o recebeste dessa maneira? Ele vinha para te dar o perdão e tu não quiseste? O jovem caiu em si. No dia em que era a sua execução, ele pediu a palavra. E ele disse: eu quero dizer a todos que eu hoje vou ser condenado, não pelos crimes que eu cometi, mas porque um dia me foi oferecido o perdão e eu recusei o perdão. Amigos, isto é terrível. Isto é absolutamente terrível. Todos aqueles que serão condenados não serão condenados pelos pecados que praticaram, porque nós em Jesus Cristo temos um Salvador para todo e qualquer pecado. E a Bíblia nos assegura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, queridos, nós não seremos condenados pelos pecados que praticamos. Nós seremos condenados se, perante a oferta misericordiosa de amor, de compaixão, do perdão que o Senhor nos quer dar, nós recusamos essa oferta. Isso é terrível. Pensemos bem seriamente nisto e que Deus nos ajude. Milu, já agora se só queres para terminar com outro pensamento. Sim, queria só terminar com a última citação que vem na lição de sexta-feira, porque confirma aquilo que estiveste a dizer no segundo parágrafo. Cristo foi tratado como nós merecíamos. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos era destinada para recebêssemos a vida que a Ele pertencia.
E depois o versículo, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Isto é a beleza, a bênção da salvação em Cristo Jesus. É a beleza da boa nova do Evangelho. Amém. Pois bem, queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado porque mais uma vez, Senhor, através da Tua Palavra e através da iluminação que apenas o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, nos traz, ao nos fazer conhecer toda a verdade revelada, obviamente, nós Te agradecemos, Senhor, pela manifestação suprema do Teu amor e da Tua misericórdia por cada um de nós. Amém. Ó Senhor, que nenhum de nós se perca. Amém. Por rebeldia, por ter um coração que não queira aceitar a Tua oferta de misericórdia, a Tua oferta de perdão. E permite, Senhor, que essa oferta de perdão nos preencha de tal maneira, nos motive de tal maneira, que nós sintamos que não podemos ir para mais o outro lado nenhum, porque simplesmente não existe alternativa. Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. E é apenas e só em Ti que nós encontramos a plena e total satisfação para as nossas mais profundas necessidades existenciais. Ó Senhor, obrigado por tudo. Obrigado porque a Tua Palavra verdadeiramente nos sacia e nos sacia total e plenamente. Fica connosco, Senhor, e ajuda-nos a transmitir estas verdades que Tu nos ajudas a viver a outros e que possamos transmitir com tal amor, com tal energia, com tal zelo, com tal satisfação porque as vivemos, que os outros possam sentir-se contagiados pelo nosso zelo, pelo nosso interesse, pela nossa alegria, que também, Senhor, queiram participar da mesma salvação. Amém. Fica, pois, connosco, Senhor. Livra-nos de todo o mal, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje, marcamos encontro para a próxima semana, já para a lição 10. Até lá, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Amém. Até para a semana, se Deus quiser.